Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Alguém sabe o que nós estamos comemorando? Alguém tem ideia aí? Oi? Independência? Comemoramos então o Dia do Educador Cristão, né? Estamos hoje gratos ao Senhor por tudo isso. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, obrigado pelo que tem feito, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, obrigado por essa igreja. Senhor, que nós falhamos tanto e o Senhor, com teu amor e misericórdia, nos restaura, nos redime e traz para perto de ti todos os dias, ó Pai. E somos gratos por isso, porque também é uma igreja que proclama um Deus vivo, é uma igreja que ama um Deus vivo. É uma igreja que proclama um Deus que ama o homem e tem um projeto perfeito para este homem, meu Deus. Muito obrigado. Continue nos capacitando a estar falando a Tua palavra aqui nessa cidade, ó Pai. Esteja usando o pastor dessa igreja poderosamente na condução de tudo que acontece aqui, ó Deus. Eu te peço essa bênção, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Por favor, gostaria de convidá-los a estarem abrindo a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 1, verso 28. Colossenses, capítulo 1, verso 28. Que diz o seguinte: a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O interessante é que esse texto, ele está em concordância com Mateus 28:19, que diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então comemoramos o Dia do Educador Cristão, né? Através desses irmãos e irmãs, nós damos então continuidade a um projeto de Deus para a igreja. E Deus designou essas pessoas para a realização desse projeto de uma forma muito interessante. Olha o que está escrito lá, conforme está escrito em Efésios 4:11. Eu vou dar bastante trabalho para a Areta hoje, coitada, né? Vamos lá, Areta. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa que é Cristo. Então, eu acho incrível que Deus não faz nada pela metade. Ele traz algumas funções para a igreja, e essas funções, ela tem dois focos assim muito interessantes. A primeira parte, ela é para o anúncio do Evangelho, era para a proclamação do Evangelho, é fazer com que o Evangelho seja conhecido a toda criatura. E em determinado momento, e esses homens, quem é que fazem isso? Missionários, evangelistas, pastores, não é isso? E essas pessoas agora, eles são alcançados pela graça do Senhor, ele tem a sua vida transformada, e então precisa passar para o segundo grupo, que é justamente o grupo que vai ensinar, é o grupo que vai preparar essas pessoas que são alcançadas. Porque eu confesso aos irmãos que sempre que eu leio os evangelhos, Jesus ainda não tinha estabelecido a igreja dele nos evangelhos, né? A igreja estabelecida em Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, é ali que acontece isso. E eu sempre fiquei curioso, eu falei: Senhor, toda vez que o Senhor chegava para alguém e falava assim, ok, você se arrepende dos seus pecados, vai agora e não peques mais. Eu falo assim, quem é
que acompanhava essas pessoas? Né? Eu ficava me perguntando. É claro que depois a gente descobre que existia um grupo muito forte que faziam cultos. O irmão Glaucio, hoje na EBD, falou assim: eu acredito que precisa estar aqui na igreja. Sim, precisa estar na igreja, precisa aprender. Eu fico imaginando, lá nos primórdios da igreja, as pessoas sendo perseguidas, sendo mortas, eram coisas terríveis que eram feitas na vida dessas pessoas. Elas não abriam mão de estar juntas buscando ao Senhor. Irmãos, é junto, é cheirar o irmão, é estar aqui sofrendo junto, padecendo junto, caminhando junto, sorrindo junto, tá? Não tem jeito. Eu até entendo que tem pessoas que não podem estar na igreja por motivos diversos. Isso é caso específico. Mas você pode estar na igreja. Se você tem condição de estar na igreja, não quer estar na igreja para não estar junto, tem alguma coisa que não está batendo. Não é verdade? Tem alguma coisa que não está. Você não entendeu o evangelho ainda do Senhor. Então aparecem agora essas pessoas. E o Senhor levanta agora esses homens e mulheres preparados para exercer esse papel que é tão especial, que é tão importante, que é o ensino da palavra de Deus. E se você observa o texto, ele fala assim: a quem anunciamos? E o escritor, Paulo, ele se refere a quem? Cristo. Cristo, a quem ele anunciava para os gentios naquela época. E cada cidade, cada estado, cada país tinha o seu Deus. Às vezes tinham milhares de deuses no mesmo local. Porém, Paulo, ele fazia questão de apresentar Cristo. Irmãos, hoje não é diferente. Não é diferente. Mesmo nós vivendo num país que é, assim, na sua maior quantidade de pessoas, na maioria se declaram cristãos, é muito comum as pessoas virem para dentro das igrejas e falam: não, eu sou cristão. Porém, o cristianismo dela é baseado num Cristo que ela mesma criou, a partir de critérios que ela mesma definiu. Crê num Deus que não é o Deus bíblico. Crê num Jesus que não é o Jesus bíblico. Ah, não, Jesus é legal, Jesus é gente boa, Jesus não vai mandar ninguém para o inferno, Jesus... As pessoas vão adaptando o Deus e um Jesus que não é o Jesus bíblico. É outro Deus e é outro Jesus. Existe então a necessidade de fazermos exatamente isso, de anunciarmos aqui dentro o Jesus verdadeiro, apresentarmos o Jesus bíblico, aquele que morreu, aquele que solicita e exige que nós sejamos santos. Ele transforma e ele nos dá poder e ele exige santidade. Mas nós só vamos conhecer esse Jesus a partir do que a Bíblia nos apresenta. Então as pessoas agora são moldadas, são a partir desse anúncio, dessa apresentação de quem é esse Jesus. Paulo fazia isso naquela época, apresentando Cristo como sendo aquele que estava sendo esperado por todos. E hoje nós precisamos, para os cristãos, mostrar o mesmo Cristo, que às vezes está um pouco confuso, não é verdade? Está um pouco distorcido. E a função de estarmos aqui é justamente isso, podermos apresentar esse Cristo. Também fala sobre admoestando. A palavra admoestando significa aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, para que corrija de alguma forma, seja corrigido de alguma forma. Também fala sobre advertir, avisar, prevenir. Então são alguns conceitos de amoestar. Certamente, em seus argumentos na apresentação de Cristo como Salvador da humanidade, o apóstolo alertava para os seus ouvintes sobre o perigo de se rejeitar a Cristo como Israel fez. Então, existia uma condenação de se rejeitar a Cristo. E aí volto a falar. As pessoas muitas vezes falam: não, eu aceito Cristo, mas rejeitam o Cristo bíblico. Na hora que é colocado diante dele, nós precisamos fazer essa demonstração também a essas pessoas, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras.
além de apresentar o Jesus Cristo bíblico, precisamos preparar os cristãos para a adversidade desta vida. Além de apresentar esse Cristo bíblico, nós precisamos estar preparados para as coisas que vão acontecer. Interessante que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 e 11, Paulo escreve algo interessante. Olha o que ele fala. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. É para isso que nós precisamos conhecer o Senhor, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida a todas as aflições que estamos inseridos nesse mundo. É muito comum as pessoas estarem nas igrejas e muitas vezes falam assim, por que eu passo por tudo isso? Bem-vindo, você está no mundo, vai passar por isso. Mas as pessoas acreditam tanto que tomou uma vacina contra toda a perversidade do mundo, que não está sujeita a isso. Fala isso para os discípulos. Fala isso para os discípulos. Foram perseguidos, foram mortos, foram escorraçados, cuspidos. E quantos irmãos nossos no decorrer da história passaram exatamente pelas mesmas coisas. Porém, o Senhor livrou de todas. Mesmo que não seja aqui, e que seja lá. Mesmo que seja lá, junto com o Senhor. E nós vamos passar a eternidade com Ele. Admoestando. Admoestar, ela serve realmente como uma bússola, capaz de direcionar o homem ao desejo do Senhor durante a adversidade e durante as aflições. Por essa razão que aquele que admoesta, é por essa razão que aquele que admoesta, ele precisa estar fundamentado na palavra de Deus. A pessoa que está ensinando, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Ela precisa estar preparada, tanto com a palavra, quanto vida com o Senhor. É por isso que as pessoas, esta igreja adota também, nós não é procedimento comum de colocarmos pessoas que são novas na fé, para estarem fazendo o ensino da palavra. Porque muito mais do que apenas aprender a palavra, é viver a palavra lá fora. As pessoas que ensinam, precisam viver a palavra em seus dias. Falar exatamente do que sabem, em experiência própria. E é caminhando com o Senhor que isso é alcançado. E aí fala sobre ensinando em toda sabedoria. Apesar de que ensinar neste caso não é a mesma coisa que pregar o Evangelho. Mas faz parte daqueles que seguem a Cristo. Também ensinar sobre a vida cristã autêntica a todos aqueles que chegam a Cristo, ao Senhor Jesus. Ensinar com toda a sabedoria. Todos aqueles que se dedicam ao ensino da palavra de Deus precisam se dedicar ao máximo que possível para aprenderem sobre os ensinos cristãos. Não dá para alguém tentar ensinar a palavra de Deus e não ter amor pela palavra. Isso aí não combina. E eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pelos professores da igreja. Irmãos, é uma responsabilidade muito séria, muito grande. Esses dias, provavelmente alguns aqui viram um vídeo de uma advogada na Bahia, logo nossa Bahia. Viram uma advogada na Bahia, em uma live com outras pessoas, falando assim, nós precisamos invadir as igrejas, precisamos ir para as igrejas, ir lá para a sala das crianças e ensinar para elas o que precisa ensinar, porque os pais já não vão lá mesmo, ninguém acompanha o que está acontecendo, nós podemos ensinar o que quiser. Alguém viu esse vídeo rolando por aí? Não é isso? Percebem a seriedade que é isso? As pessoas que estão lá com os nossos filhos neste momento precisam receber o poder de Deus para a condução desses pequenos. Precisam.
A nossa igreja precisa interceder poderosamente pela vida dos nossos professores. Porque existem igrejas fracas, porque professores e púlpito são fracos. Ore por essa igreja, ore pelos professores dessa igreja, ore pelo nosso pastor, pelos pastores que estão na igreja. Deus tem abençoado tanta gente, irmãos. Nós temos o pastor Joel na condução dessa igreja, mas olha os pastores que estão conosco. Que bênção que é a nossa vida. Bênção que é em nossa vida. O pastor Diogo não está aqui, é bênção em nossa vida. E Deus tem usado esses homens de forma poderosa aqui. Orem pela ministração da palavra dessa igreja, irmãos. E aí fala o seguinte, a gente precisa lembrar que, como Jesus falou, que a boca fala do que está cheio, o coração. Graças a Deus pelo que nós ouvimos da boca dos nossos professores aqui nessa igreja. Graças a Deus. E fala que o público destinado a isso aqui é todo homem. Essa expressão ela é genérica. E o próprio Senhor Jesus, ele disse o seguinte, e está em conformidade lá com Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Por causa de João 3,16. Né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Eu confundi tudo aqui, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja tem a missão de cumprir isso. Não significa que todos vão aceitar. Não significa que todos vão aceitar a mensagem do Evangelho, isso é fato. Mas é nossa obrigação anunciar as boas novas a todo homem, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Primeiro nós temos que pregar as boas novas do Evangelho para aquelas pessoas que ainda não receberam o Senhor. Depois ensinar a esses convertidos ao cristianismo sobre como viver dignamente perante o Senhor e diante da sociedade, buscando viver de forma santa, irrepreensível, porque cremos e servimos a um Deus que é santo e irrepreensível. Assim como está lá em Pedro, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E só existe uma forma de ser santo, irmãos, não existe outra, que está lá em João 17:17, que diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só existe essa forma. Os cristãos, eles são ministros do Evangelho de Cristo, e têm um papel importante na transmissão da ética cristã. Quando nós tiramos o ensino da palavra e ficamos só nesse oba-oba, o que acontece é vida cristã vazia e fraca. Pessoas que dão um mau testemunho lá fora porque não entenderam quem é Cristo e o que Ele exige, a santidade que Ele exige de nós, a ética que Ele exige de nós. Quando você afasta a palavra de Deus, você se torna crente vazio, apenas repetindo o evangeliquez. Isso é uma bênção, eu tenho poder, eu tenho um monte de coisa, mas vida cristã está longe. A gente fica repetindo jargões, evangeliquez, e vidas vazias. Não vivem pagando preço de santidade nos seus negócios, na sua forma de agir com a família, como não trata seus funcionários, como trata o seu patrão. Essas coisas não fazem parte porque não conhecem a palavra. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, orem pelos nossos professores, para que Deus derrame o Espírito Santo sobre eles e que eles possam ser usados poderosamente na condução do ensino da palavra nessa igreja. Amém? Amém.